Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 22 de março, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Esse texto ele sempre foi considerado um texto enigmático. Ele tem muito a cara da cultura lucana. Então, alguns historiadores vão dizer que este texto provavelmente pertencia à comunidade de Lucas, mas acabou não sendo inserido no Evangelho de Lucas. Por quê? Tem uma questão extremamente delicada aqui, o adultério. O adultério era algo abominável para os judeus. Por quê? Uma mulher adúltera não se sabe qual é a origem de seus filhos. Pode ser que seja de seu marido, pode ser que não seja dele. E lembremos de uma coisa muito importante. Para o judeu, saber a descendência, ou seja, a permanência nos seus descendentes, é algo extremamente importante. Por isso, o controle sobre as mulheres. O judeu tinha que realmente acreditar que aqueles filhos que saíam do ventre de sua mulher eram realmente dele. Por quê? Porque seus bens ficariam para seus filhos. O nome dele, que garantiria a descendência, ficaria nos seus filhos. Portanto, o homem tinha que ter certeza absoluta que aquelas crianças realmente eram seus filhos. Por isso, o controle sobre as mulheres judias. Outra coisa, é considerado judeu autêntico aquele que nasce de ventre judeu, ou seja, de uma mulher judia e não de um pai judeu, como muitos pensam. Por quê? Porque a mãe, todo mundo sabe quem é. O pai pode ser que não seja aquele. Portanto, o filho de uma mulher judia é autêntico judeu, considerado. O filho de um pai judeu pode ser que seja realmente filho dele ou não. Por quê? Nós sabemos de onde vem a criança, ou seja, da mãe. Portanto, é essa questão extremamente complexa. Por isso que a temática do adultério é algo extremamente delicado na cultura judaica. E aí entende-se o controle excessivo sobre as mulheres naquele tempo. Segundo aspecto que podemos destacar deste texto, a atitude de Jesus. Ele foi ao monte, ele orou e depois voltou para o templo. Ele entra em contato com o Pai através da oração e depois ele retorna para o seu ensinamento, um ensinamento extremamente importante, porque ia ao encontro da lei.
A lei mandava que se apedrejasse tais mulheres. E o que tu dizes sobre isso? Aqui, mais uma vez, a intenção de uma armadilha por parte dos judeus contra Jesus. Muitos autores vão querer interpretar o que Jesus escrevia no chão. Muitos vão dizer que eram os pecados daquele povo, por isso que nenhum deles teve coragem de apedrejar a mulher. Mas nós não temos como descobrir o que Jesus, tão compenetrado, escrevia no chão. O fato é, ele se ergue depois de ser questionado diversas vezes sobre a atitude da mulher e lança algo extremamente importante e algo extremamente sábio. Tão comparável a quando lhe entregam a moeda e ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é uma resposta fantástica. Aquele dá outra resposta extremamente fantástica. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só alguém realmente muito iluminado, muito sábio, realmente cheio do Espírito Santo para dar uma resposta dessa. Ninguém tem coragem de atirar pedra naquela mulher, porque todos tinham algum pecado, como todos nós temos. E aqui vai ao encontro do ensinamento de Jesus no famoso Sermão da Montanha: não julgueis e não sereis julgados, pois com a mesma medida que medirdes vós, vós sereis medidos também. A atitude da mulher é errada? Sim, tanto que no final ele vai dizer: vai em paz, porque tu estás perdoada, mas não peques mais. Como assim ela não vai pecar mais? Ela não pode pecar mais esse pecado. É esse pecado. Você diz: não, mas como a mulher não vai pecar mais? É óbvio que todos nós pecamos de novo. Mas ela não pode cometer o pecado do adultério. Por quê? Se ela incorrer neste pecado, ela não terá Jesus mais para defendê-la. Por isso que ele fala: vai e não peques mais. Que pecado? O do adultério. Não outros pecados, porque todos nós pecamos. O que ele se refere é ao pecado do adultério. Algo que chama bastante atenção no texto também. Eles vão se retirando um a começar dos mais velhos. Por quê? Porque eles tinham mais pecados. Porque provavelmente os pecados deles poderiam até ser mais sérios do que os pecados da maioria das pessoas. Lembremos que estamos falando aqui de homens que querem tentar Jesus. Fariseus e mestres da lei. Com certeza, eles tinham muito mais pecados, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, eles tinham bem consciência de que eles tinham pecados bem sérios. E é a partir deles que, obviamente, mestres da lei e fariseus, nós podemos pensar que eram pessoas mais velhas. Né? Acho que não era qualquer um que seria um mestre da lei, acho que não seria qualquer um que seria um fariseu. Né? Então, provavelmente eram os mais velhos ou um dos mais velhos do grupo que ali estava com o intuito de pegar Jesus numa pegadinha e de condenar aquela mulher. É o controle excessivo sobre as mulheres. E chama a atenção que eles começam, a partir dos mais velhos, a sair um a um. E ninguém apedreja a mulher. Porque eles tiveram consciência. Se fosse hoje, com certeza teria alguém que atiraria uma pedra. Porque o que nós mais observamos hoje são pessoas sem consciência nenhuma. Basta ver a situação que nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas ainda vivem como se nada tivesse acontecendo? Não era para nós passarmos novamente por essa situação se as pessoas realmente tivessem encarado a pandemia que nós estamos vivendo de uma maneira consciente. Não. O que eu mais observo e a grande lição da pandemia que ficará para nós no futuro é justamente isso. As pessoas não têm consciência, infelizmente. Uma boa parte, não vou dizer todas. Tem gente que está se cuidando, sem dúvida nenhuma,
né? Mas uma boa parte da população não tem consciência nenhuma, não tem sentido de coletividade, de cidadania, de que sua ação interfere na vida dos outros, né? De que ela pode se contaminar e levar esta contaminação a outros. Então, o que nós temos mais observado, volto a dizer, e a grande lição que nos deixa a pandemia é como muitas vezes as pessoas não têm consciência nenhuma, não têm cidadania e são pessoas extremamente egoístas, porque elas não pensam nos outros. Se todos nós fizéssemos aquilo que fomos chamados a fazer, nós não estaríamos vivendo novamente este momento de não poder celebrar com o povo, correndo o risco de ter um lockdown, o que é algo que nós não vivemos ainda, essa é a verdade. Nós tivemos restrições, mas lockdown no estado de São Paulo e no Brasil nós não tivemos ainda. Alguns lugares, agora, na segunda onda, nós tivemos, mas o ano passado, na primeira onda, apesar que a primeira emendou na segunda e daqui a pouco vai emendar na terceira, porque as pessoas não têm consciência, infelizmente, como eu estou falando, nós podemos observar que nós não tivemos lockdown, por exemplo, como Londres, que ficou mais de um mês em lockdown mesmo, no qual as pessoas não podiam sair de casa. Se alguém saísse de casa, corria o risco de ser presa. No Brasil nós não tivemos isso. O que explicar pessoas que toda hora reclamam que vêm e lotam as nossas praias aqui? Para mim isso não tem, são pessoas que não têm consciência da situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes pessoas que reclamam que não têm dinheiro porque não estão conseguindo trabalhar, mas muitas vezes arrumam um jeito de vir para a praia. Então são situações complexas que denotam, infelizmente, que as pessoas estão perdendo a consciência das coisas, de que minhas ações interferem na vida dos outros, das pessoas que estão ao meu redor e dos outros, de pessoas que eu cruzo na minha vida. Minhas ações interferem. Portanto, é algo que chama a atenção. Se fosse hoje, essa mulher com certeza seria apedrejada. Porque se Jesus chamasse aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, tá cheio de gente aí que acha que não tem pecado. Tem gente que não busca confissão porque alega que se confessa diretamente com Deus. Desculpa, esfarrapada, essa é a verdade. Porque não tem humildade nenhuma de se reconciliar com Deus, demonstrando que é pecadora a outra pessoa que age em nome de Deus. Então, não, eu não confesso diretamente com Deus. Mentira, não confessa nada, porque não tem mais consciência de pecado. Então, com certeza, a mulher adúltera hoje, infelizmente, seria apedrejada. E ainda teria gente que voltaria para casa feliz da vida, porque cumpriu a sua missão como bom cidadão brasileiro. Menos uma adúltera no meio de nós. Um beijo, até amanhã se Deus quiser. Tchau.